eu vi um passarinho aqui que pousou aqui do lado. Bom dia a todos, bom dia. Sou o professor Davis, estou aí com vocês nesse momento de aprendizagem, o qual vocês passaram o final de semana inteiro esperando, que eu sei, não adianta dizer que não, de análise de dados aplicados ao marketing. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns dados bem específicos, tá? Já ouviram falar de segmentação? Sim, professor. É claro, professor, nós chamamos. Muito bem, muito bem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu sei que vocês têm uma disciplina só disso, mas eu fiquei pensando a respeito da avaliação final de vocês, né? Todas as matérias elas se complementam. Por exemplo, é difícil falar de análise de dados sem falar de segmentação. É muito difícil falar de segmentação sem falar de posicionamento, sem análise de mercado, até mesmo de legislação, né? As leis que regem certas ações de marketing. Então eu pensei, né, numa coisa bem legal, que vocês vão gostar. Fazer um mega trabalho, não valendo para todas as disciplinas, mas fazer, para algumas disciplinas, fazer uma avaliação mais leve, mas fazer uma grande. Por exemplo, eu tenho 4, 5 disciplinas com vocês, fazer, por exemplo, 3 mais leves e uma grande, certo? Um trabalho grande. Assim, para que vocês usem todo o conhecimento que vocês têm, que vocês aprenderam em etapas de um grande projeto. O que vocês acham? Mas essa parte, ela vai envolver não só essas disciplinas que você tem agora, mas vai envolver mais questões relacionadas ao marketing, tá? Mas como vocês já tiveram essa disciplina, as disciplinas de marketing estão finalizando, serão técnicos em marketing a partir do momento que se formarem. Então, acredito que vocês vão ter a competência de fazer, né? Ok? Então, vamos ver nossos objetivos para a aula de hoje, que é demonstrar como os dados ajudam a construir uma proposta de valor relevante e a narrativa de marca que ressoe com o público certo. Ressoe, pessoal, ressoe com o público certo, vem da ideia de que você pode fazer campanhas que não ressoam, que não estão alinhadas com o seu público. Então, você faz uma campanha que ressoa com o público que você deseja atingir, tá? Essa é a ideia, essa é a proposta do dia de hoje. Vou falar sobre proposta de valor e narrativa de marca, tá? É claro que para isso nós vamos falar um pouco de segmentação também, tá? Tudo bem, Michele? Concorda? Concorda? Tá bom. Oi? Tá bom, então tá bom. Vamos adiante então no nosso conteúdo de hoje, né? Vamos lá, Michele, responde pra gente aí. Você já usou uma intuição para fazer um trabalho da escola? Eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Eu acho que esse conteúdo fala sobre isso, eu faço isso. Já? Me diz uma coisa, vamos adiante. O embasamento desse trabalho foi adequado? Embasamento, tipo, a fonte dele foi adequada?
Tá, Caio, você já fez? Pessoal, eu arrisco dizer que vocês nunca fizeram um trabalho intuitivo. Eu acho que não. Por quê? Porque para fazer um trabalho, por exemplo, vamos falar sobre a Segunda Guerra, né? Daí você vai lá e coloca, escreve no seu trabalho. Eu acho que a Segunda Guerra foi do Japão contra a Malásia. Confere isso? Não, né? Ah, não, foi da Índia contra a Uganda. Não, não confere. Né? Então, assim, vocês tiveram que pesquisar, então vocês usaram dados, usaram informações válidas para construir o trabalho de vocês. Essa é a ideia do que eu quis dizer. Eu talvez não tenha formulado bem a pergunta ou não tenha dado a entender, mas você pode usar a intuição. Eu vou fazer esse conteúdo, essas informações de tal maneira. Vou fazer um trabalho assim, uma capa assim, mas as informações do trabalho em si, elas são dados, são informações que teoricamente deveriam ser reais, né? Tá? É essa a ideia, tudo bem? Então é por isso que eu tinha comentado, perguntado se era adequado, tá? Então vamos adiante, então nosso conteúdo. Vamos lá então. Qual é o papel dos dados na análise de dados? Houve uma grande evolução no marketing do intuitivo ao data-driven, né? Ou seja, do intuitivo de vou fazer uma campanha porque eu achei bonita, porque eu acho que vai funcionar, por uma campanha com base em dados, né? E dados como insumos como insumos, pessoal, aqui insumos, o insumo, a palavra insumo, ele está associado a, digamos assim, estoque, né? Coisas para construir. Então aqui, dados como ferramentas, como meios, como base para decisões de posicionamento, comunicação e produto, é uma coisa que surgiu com o decorrer do tempo. Em especial, com mais frequência, quando aconteceu-se a evolução, disseminação da internet no ambiente empresarial, tá? Tudo bem? E exemplos de decisões orientadas por dados são mudança de embalagem, reposicionamento de público, certo? Às vezes design de produto, pode ser a forma com a qual você comunica, né? Isso são decisões orientadas por dados, por informações que são válidas. Até agora eu não falei nada que não seja normal, não é verdade? Já não tenho dito antes, né? Então vamos adiante. Já viram isso aqui? Já viram esse desenho aqui? Oi? O que é isso? E qual que é o nome desse dado demográfico? Gráfico do quê? Então, não é. Assim, ele teoricamente ele surgiu com a ideia de pirâmide etária. Já ouviram falar disso? Pirâmide etária? Esse dado aqui eu não sei exatamente quando que é, mas ele é bem recente, ó. O que a gente pode tirar de conclusão desse gráfico aqui? Ele é útil para marketing? Pensa bem, ó. Aqui do lado tem, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29. E assim você vai vendo que ele vai mensurando a quantidade de pessoas que tem a cada
tipo de idade a cada 5 anos, certo? E aqui ó, você tem as pessoas, ó, 6 milhões e 400 mil, 7 milhões e 11 mil, 6 milhões e 992, 7 milhões e 317, tipo, ou seja, cada de homens, esse lado aqui é o lado de homens, certo? De homens. E aqui os dados de mulheres, certo? Ok? Então, qual que é a somatória? Qual que é a população atual de 0 a 4 anos? É a somatória de 6 milhões, mais 6 milhões dá uns 13 milhões, aqui 12 milhões e 700, 13 milhões, tá? Tudo bem? Que tipo de informações que a gente são úteis para o marketing? Por que essa informação é útil para o marketing? Do quê? Não entendi. Exatamente. Me dê um exemplo. Me dê um exemplo. Não, isso é fato, mas ó, pensa bem, pensa comigo, ó. Se você for lançar um produto, certo? Vamos lançar um produto. Qual público é interessante lançar? Pessoal, a gente está entrando numa parte mais estratégica do nosso jogo aqui, nossas aulas, tá? Então é bem interessante, é bem legal ver vocês interessados nisso, assim. Ó, por exemplo, se você for lançar um produto, que informações são relevantes nesse gráfico? O que traz de informação importante para o lançamento de um produto? Você quer abrir, por exemplo, quer abrir uma empresa. O que você pode analisar esse gráfico como fator relevante para a sua empresa? Oi? Ok, mas assim, me apresenta uma aplicação dessa informação. Que esse dado mostra idades, né, quantidade de pessoas e gênero, ok? Mas o que mais que pode ser importante? Se quiserem, pode deixar o microfone aberto. Não, a sala não está bagunceira hoje, não está bagunçando hoje. Deve ser por isso, né? Tá, não, é importante, é claro. Idade de gênero é um fator bem importante. A questão é como que a gente pode usar esses dados? Ok, me dá um exemplo. Ó, se você for pensar em homens de 25 a 29 anos, você vai ter um público de 7 milhões de pessoas, mas assim, esse dado é nacional, certo? Esse dado aqui é nacional. Então, 7 milhões de pessoas no Brasil. Então, quantos tem no Paraná, quantos tem em Curitiba, isso aí você tem que olhar o censo da sua região, tá? Ah, mas se for um produto online que você pode, tipo um curso online, sei lá, alguma coisa que pode ser comercializada online. Aí sim você pode considerar mais pessoas. Você pode considerar os 7 milhões, considerando que existem homens dessa idade
que talvez não tenham a estrutura, tipo, não tenha computador, internet disponível toda hora, assim, ininterruptamente, né? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Vamos supor que você quer abrir uma empresa, né? Vai abrir empresa do quê? Ah, quer abrir de cosméticos, certo? Cosméticos geralmente é para quem? Geralmente você não faz cosméticos para crianças, não é o foco, né? Geralmente, né? Então, o foco a cosméticos é acima dos 11 anos, que vamos colocar 15 anos aqui, ó. Tipo, ó, você vai pegar esse público aqui, ó, daqui para cima. Mas todo mundo usa maquiagem até morrer, até os 90 anos? Então, a maioria não. Então, não dá para considerar. Vamos considerar que o teu público está aqui, ó, certo? Essa região aqui, ó. Aí você consegue, mas ó, detalhe, esse público aqui de mulheres. Ah, mas o homem também compra. A questão não é que o homem compra ou não. A questão é que o foco, a comunicação, tudo vai ser em direção às mulheres, certo? Se o homem comprar é um bônus, mas o foco são as mulheres. Essa é a ideia, tá? Tudo bem? Então essas informações são relevantes, ó. Eu quero abrir um fast food. Vou abrir um fast food. Quem compra fast food? Aí nessa faixa etária aqui, ó. Fast food está, por exemplo, aqui assim, ó. Certo? Aqui está o fast food. Tudo bem? Ah, mas a minha avó compra. O problema é dela, né? Tipo, a questão é que ela não é público, gente. Ela não é público. Certo? Vou vender fraldas. Quem que usa fraldas, gente? Exatamente. Aqui, ó, de 0 a 4 anos usa fralda e acima de uma idade aqui. Pode usar aquelas fraldas. Só que são fraldas diferentes, é claro, né? Um é fralda geriátrica e eu não sei, mas eu acho que só muda o tamanho, eu acho. Conheço idosos que usam fralda geriátrica, né? Mas então, deu para entender que você pode usar esses dados de modo bem racional? Ok. Então, se você for abrir uma empresa de videogames, quem é o público? Ó, assim, vai ser mais ou menos aqui assim, né? Por aqui assim, né? Acho que até menos aqui, ó. É que adolescente aqui, né? Geralmente vai estar mais ou menos aqui assim, ó, né? Também engloba 34. Pessoal, mulher joga? Joga, mas é tanto quanto homem? Então, tipo, é aquela coisa, mulher é igual o homem para cosméticos. Ele pode comprar, mas é bônus. A mulher joga? Joga, mas é bônus, né? Então, essa é a ideia. Ficou clara essa ideia de como você pode usar essas informações? Certo? Então, isso aqui, pessoal, é só considerando idade, gênero e para a quantidade de pessoas, né? É claro que se você for segmentar, você tem que colocar também outros fatores, por exemplo, a escolaridade, né, a faixa de renda, alguns casos localização geográfica, né? Então, esses dados demográficos são iniciais, são fundamentais. É a quantidade de pessoas que você vai atender. Por exemplo, nós, na nossa pós-graduação, na nossa graduação, eu e minha equipe, a gente fez uma empresa de jeans para adultos. Então aqui, ó, só que era adultos mulheres. Então a gente pegou uma faixa aqui, tipo essa faixa aqui, ó, mais ou menos, ó. A gente pegou aqui, ó. Essa faixa aqui que vendia para os nossos jeans, né?
A gente fez todo um cálculo baseado nisso aqui na região do Paraná e região do norte de Santa Catarina, tá? Ok? Agora eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês que é bem relevante, tá? E prestem bastante atenção. Ó, prestem atenção nesses gráficos aqui. O que vocês enxergam de diferença aqui? Não, você falou uma coisa certa. A taxa de natalidade acontece o que com ela? Ah, não. Não, 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 não. Natalidade é nascimento, né? Ó, em 1900, ó, presta atenção, 1940, olha quantos bebês tinham aqui, ó. Uma galera de bebês aqui, ó. E aqui, ó, perspectiva para 2060. Tem a mesma quantidade de bebês? Então, a taxa de natalidade, de nascimentos, diminuiu, certo? Aqui, ó, é uma galera de gente nascendo no período de guerra e pós-guerra. E a perspectiva é que diminua praticamente pela metade nas próximas décadas, tá? Na década que eu nasci, aqui, ó, você pode ver, é por isso que surgiu o termo pirâmide etária, ó, porque aqui, ó, ele tem um formato de uma pirâmide das idades. Aqui tem um pouco, ó, você pode ver que ele estreitou, mas ainda assim tinha mais filhos nascendo. Você percebeu que aqui, ó, tem mais adultos, ó, isso aqui é bem recente, ó, 2018, bem recente. Tem mais adultos do que criança. Você pode perceber que tem mais adultos que crianças. Aqui você pode perceber que a faixa a faixa dos 50 a 59 anos aqui, ó, já começa a ter mais pessoas do que crianças, e inclusive até que adultos. Tá? Agora vamos pensar estrategicamente. O que essa informação pode ser útil para você abrir uma empresa? Tá, vamos pensar assim, ó, Caio, vamos pensar assim, ó. Os idosos, de modo geral, no Brasil, a economia do Brasil está melhor ou está pior do que na década de 40, 50 do século passado? Não, é que hoje em dia a distribuição de renda é um pouco melhor, certo? E hoje temos mais recursos tecnológicos, temos a internet, temos computadores, temos tablets, temos mais tecnologias, não só processos, mas como físicos, né? Tá, pensa bem. Será que essa galera aqui, ó, será que está melhor de vida do que essa galera aqui? Estará. Então vamos pensar assim. Essa galera mais velha aqui, ó, de 75 para cima, essa galera que estamos olhando aqui para cima, ó. Se ela já tem os filhos criados, já tem os netos criados, já é independente, já usa o dinheiro para si mesmo, certo? Ela não pode usar esse dinheiro para benefício próprio e não para alimentar os 50 filhos aqui, ó.
Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. O meu pai e minha mãe começaram a fazer viagens com o pessoal da igreja. E nessas viagens com o pessoal da igreja, fiquem atentos com esse gráfico aqui, ó, de 2060, né? Fiquem atentos aqui. Eles quando passaram dos 55 para os 60 anos, eles começaram a fazer viagens na igreja. Viagens lá para Aparecida do Norte, lá para... conhece Aparecida, né? Meus pais são católicos, né? Então eles foram para Aparecida. Foram para Águas Termais lá de Palmas, lá de Goiás. Foram num navio lá para a Europa, fizeram um tour de quase 30 dias de navio, passearam por vários países, foram para a Argentina. Por quê? Porque os filhos já estavam adultos, já estavam criados, já estavam se mantendo, né? Então, será que não é legal você abrir uma empresa com foco nesse público aqui? Pô, me dê um exemplo de empresa que você pode focar, considerando que vai crescer esse público mais velho. Turismo idoso, pô, é uma opção. O que mais? Perfeito, nossa, eu fiz um trabalho para uma amiga minha, um TCC junto para ela, para a pós-graduação dela, que a gente, entre aspas, planejou uma casa de repousos. E acredita que eu pensei na possibilidade de, no futuro, investir na construção de uma casa de repousos, porque vai ter público para isso? Vai ter bastante público para isso, né? O que mais? Casa de repouso, farmácias, muito bem. O que mais? Está bem pertinho de farmácia, bem pertinho a ideia. Alimentos com vitaminas, né? Roupas confortáveis para a terceira idade, não é verdade? Oi? Não entendi. Pilates, não só Pilates, como exercícios de modo geral, né? Videogame para terceira idade, daí não sei, né? Vai saber, né? Vai saber o que eu... Agora vamos pensar assim, ó, a gente está começando a pensar estrategicamente. E agora, para isso aqui, está reduzindo a quantidade. O que você tem que fazer quando reduz o público? Ó, eu vou colocar a primeira palavra a primeira letra da palavra que pode ser útil para ajudar vocês. Espera aí. Primeira letra da palavra, ó. A segunda. Exatamente, você focar em algum nicho específico. Por exemplo, vocês perceberam, pessoal, vocês perceberam o quanto tem, não sei aí em Santa Fé, mas aqui em Curitiba eu nunca ouvi tanto falar de crianças com autismo ou pessoas com TDAH, certo? Será que você fazer um nicho, cuidar somente produtos específicos para esse público, nicho específico para crianças com uma vontade específica, com jogos educacionais para crianças de 0 a 10 anos. Jogos não, roupas esportivas para público infantil, sabe? Tipo, você nicha, você escolhe um público e você foca nele. Você vai ter menos pessoas
vai ter um público menor, mas você vai poder cobrar um pouco mais porque ele é muito mais específico, muito mais direcionado para aquele público, tá? Entendeu a ideia? Então, isso, pessoal, é pensar o como os dados podem ser úteis, certo? Posso contar uma história para vocês? Esse aqui, ó, a época de 1940 era minha avó e meu avô, né, em resumo. Minha avó e meu avô, a minha avó teve 17 filhos. Minha avó teve 17 filhos. E 4 faleceram, né, mas teve 14 filhos vivos, 13 filhos vivos. E meu pai teve 11 filhos vivos. Desculpe, meu avô por parte de pai teve 11 filhos vivos. Então, entre tios e pai de mãe, por parte de pai e por parte de mãe, eu tinha 20 e poucos, né? 27, né? Isso, 27. 25. Tá. Só que, por exemplo, os filhos do meu pai, que são meus irmãos, nós somos em 5 e só tem 4. Isso é o que vai ter. Não vai ter mais. Eu, por exemplo, não terei filhos, né? A minha irmã já tem 3 filhos, meus 3 irmãos só tem a somatória só tem um filho de todos, né? Enfim, tipo, tá diminuindo sim, tá ficando cada vez mais estreito essa pirâmide. Talvez, eu acho improvável, ela se torne uma pirâmide ao contrário, né? É claro que isso é quase impossível de acontecer, né? Mas vai ter um formato de pirâmide ao contrário, né? Aprenderam mais ou menos como a gente pode olhar esses dados em marketing? Ok, então vamos adiante. Outra segmentação relevante é a segmentação psicográfica, né? Que tem a ver com a personalidades, com estilo de vida, com o status social, com as atitudes, atividades, interesses e as opiniões, certo? Esses são alguns pontos de como a pessoa pensa, tá? Tudo bem? Ok. E os dados comportamentais, de como a pessoa se comporta, certo? Tudo bem? Acho que o demográfico estava mais legal, né? Vocês debatendo, né? Tá, vamos voltar aqui para o psicográfico, tá? Vamos pensar assim, personalidade, estilo de vida, isso dá para segmentar, né? Me diga um exemplo de estilo de vida. Surfista, muito bem. Tipo, não sei se falou brincando, mas surfista é um estilo. Eles têm roupas específicas, têm equipamentos específicos, eles têm forma de falar específicas. Eu não sei se eles têm forma de se alimentar específica, né? Qual outro que podemos citar aqui? Oi? Algum estilo, algum exemplo de lifestyle, de estilo de vida? Oi? Eu não sei se. Bem, enfim. É que assim, estilo de vida é como a pessoa vive, não só como ela se veste em um momento específico.
Porque assim, estilo de vida é assim, é como uma pessoa se veste no dia a dia, como ela se veste para ir na missa, entre aspas, né? Como ela come, como ela vai trabalhar, né? Oi? Por quê? Dá uns exemplos aí, Arthur. Mas tá, se você. É que assim, existe questão de contexto, né? Um cowboy, ele é cowboy, se veste como cowboy, come como cowboy, vive como cowboy, mas se ele vai no casamento, tem que se vestir social, por exemplo. Vai numa formatura, tem que se vestir social. Tipo, são momentos, certo? Se você for escolher uma delas, qual que é um desses estilos? Country? Ó, por exemplo, eu comprei várias roupas sociais para andar mais social mesmo. É claro que eu vou andar mais esporte quando vou para academia, quando vou pedalar e tal, mas eu busquei comprar vestuário para essa finalidade. Mas no final das contas, olha a roupa que eu visto. Tipo, não é uma coisa que a gente escolhe, mas de certa forma não também, né? Tá, Michele, qual que é seu estilo? Qual que é sua lifestyle? Porque às vezes o estilo de vida é um pouco mais casual, né, em termos de vestimenta, né? Ah, eu gosto de ficar à vontade, gosto de conforto, né? E, por exemplo, porque às vezes usar roupa social não é confortável, né? Usar country às vezes não é confortável, né? Mas confortável é de bermuda, tênis, de havaiana, sei lá, alguma coisa assim. Eu sou estilo praieiro, meu estilo é praieiro, né? Ok, vocês podem perceber que você pode segmentar assim por esse estilo também, e para isso você tem que ter uma comunicação bem específica. Eu posso, ó, o meu estilo de vida mais forte é o estilo, eu busco ser saudável, certo? Me alimentar saudável, me exercitar, tanto que a roupa é confortável, porque se eu precisar correr, eu corro sem problemas. Se eu precisar andar de bicicleta do jeito que eu estou, eu ando. É tipo isso, sabe? Enfim, né? Então o meu estilo é um pouco mais nessa linha de estilo de vida mais saudável, né? Agora, comportamental. Comportamental é estilo de como, deixa eu ver se tem outro aqui, ó. Não tem ainda, né? É mais como você se comporta. Como a gente está falando em, em consumo, ele está bem associado com qual é a sua postura, qual que é o seu comportamento na hora de comprar, certo? Tudo bem? Por exemplo, eu gosto de, quando eu navego no site, eu gosto já comprar na hora. Eu encho o carrinho e compro. Coloco no carrinho e compro. Não, isso vamos supor que seja você. Eu sou assim. Eu navego, eu coloco no carrinho e vou enchendo o carrinho, depois de um mês eu vou lá e compro. E se eu às vezes não compro tudo, né?
Às vezes compro uma coisa, meu carrinho tá cheio, eu vou lá, encho, coloco mais um item, eu compro aquele item, mas o carrinho se mantém lá, para eu não perder a promoção, para não perder o produto, não perder de vista, né? Para não esquecer o que eu ia comprar, né? Enfim. Ah, mas eu compro sempre à vista. Ah, eu compro sempre parcelado. Eu navego por eu navego por 1 hora quando eu vou comprar, antes de comprar. Eu navego eu fico uns 5 minutos já começa a cansar. Então já não fico muito tempo navegando, né? Então isso é tipo de comportamento que você tem online, certo? Todo tipo de comportamento que você tem, tá? Ok? Então, quais são os desafios nesse contexto? Os dados não falam por si só. Você precisa um contexto e precisa relacionar esse contexto com os dados com o contexto, certo? Você tem que analisar os dados. É igual a gente fez agora há pouco. A gente estava olhando idades, gêneros e quantidade de pessoas, certo? Isso são dados, mas eles sozinhos não são nada, não servem para nada. Mas como a gente começou a falar de negócios, de marketing, de possibilidades, aí a gente colocou no contexto e fez uma análise em cima. Tudo bem, Caio? Entendeu o que eu falei? Então, o que eu falei? Ó, pessoal, os dados não falam por si. Você tem que colocar ele no contexto e analisar eles. Analisar os dados no contexto, tá? Vamos adiante, então. O viés de confirmação e armadilhas comuns na leitura dos dados. Você não pode buscar dados que confirmem a sua ideia, certo? Vamos falar assim, eu vou falar rapidamente sobre política, mas assim, não vou falar o nome de ninguém. Por exemplo, candidato X. Eu vou procurar informações antes da eleição para verificar como que ele está, certo? Se ele tiver ok, eu vou buscar informações que ele está ganhando. Se eu achar um dado que ele não está ganhando, então está errado. Isso é um viés de confirmação. Você procura só informações que confirmem o que você acha. Eu preciso de um computador. Daí você vai ver mil comentários na internet que você não precisa, que um tablet resolve. Mas você vai procurar os que confirmam o que você quer, sabe? Você tem que cuidar com esse tipo de viés de confirmação, tá? Ok? E leituras comuns, armadilhas comuns na leitura de dados é você interpretar um dado errado ou aplicar ele no lugar errado, tá? E a última opção, né, a importância da triangulação. O que é triangulação, professor? O que é triangulação? Nós chamamos. Ok, é cruzar as informações, né, de diferentes fontes. A gente triangulou as informações do IBGE, da pirâmide etária? Ok, a gente triangulou as informações da mesma fonte, certo? A gente triangulou a quantidade de pessoas, triangulamos o gênero, né, se é homem ou mulher, né? Opa, meu G aqui vai ficar quadrado, né? E a idade. A gente triangulou essas três informações, que é da mesma fonte. Todos eles são do IBGE, né? IBGE. Agora, o legal é você conseguir informações de fontes diferentes. Isso é legal você fazer. Você triangular com fontes que não sejam a mesma, tá? Isso é bem legal fazer, tá? Então vamos lá então.
Vamos pensar no Caio. Olha o Caio ali, ó. É você, Caio? Se não é você, quem que é? Parece o Arthur? O Arthur acabou de falar que gosta de carpintaria, né? Tá ali com a parafusadeira para parafusar, para colocar uns parafusos nas madeiras, né? Né, Arthur? Ok, vamos pensar assim. Vamos pensar que o Arthur arranjou um emprego. Vai fazer um bico. E ele vai ganhar nesse emprego 3 mil reais. 3 mil reais. Certo? Vamos pensar que ele é adulto, né? 3 mil reais. R$ 1.000. 3 mil reais, tá? 3 mil reais. Só que detalhe, ele resolveu morar de aluguel, que custa R$ 1.200. E porque ele está morando sozinho, ele vai pagar luz, água e luz, que vai dar uns 200, vai dar 100 cada, por exemplo, né? É claro, esses valores variam, né? O telefone, celular, internet e tudo mais, dá uns R$ 200. Mas o mercado, né? Arroz, feijão, abobrinha, berinjela, tomate, todos os itens de consumo vão custar 600. É claro que nem o arroz e feijão não vai custar isso, né? Mas ele quer comprar um chocolate diferente, comprar um produto diferente, uma carne, alguma coisa assim, né? Então, e daí outros? O que é esse outros aqui? Coisas que não estão aqui. Coisas que não estão aqui nessa listagem aqui. Outros envolve, vou pagar, vou comprar uma roupa, vou comprar um tênis, vou assistir e tomar um refrigerante num barzinho com os amigos, vou comer um dog, vou fazer alguma coisa que não está incluído ali, tá? Alguma coisa relacionada a vestuário, até mesmo remédio, preciso de remédio para saúde, qualquer coisa que envolva outros que não esteja listado ali. Quanto que dá aqui? Quanto que sobra aqui? Não sei, professor. Então, não importa quanto sobra. Não, assim, pessoal, por quê? Porque não sabemos quanto. Porque aqui pode ser qualquer coisa. Daí depende do estilo de vida dele. Quer comprar uma comida mais cara, quer pagar uma conta de telefone um pouco mais, que tem mais recursos, pode sair mais, lanchar mais com os amigos, né? Não sei, pode ser qualquer coisa. Mas ele olha e resolve tomar a seguinte decisão, né? Daí vamos supor a Michele que casou com o Arthur, né? A Michele que casou com o Arthur falou: amor, Arthur, meu amorzinho, eu quero um celular novo, eu quero um iPhone 17. Agora eu pergunto, dá para comprar? Oi? Pensa bem, se você considerar que você não vai ter nenhum tipo de entretenimento, é só esses custos aqui, vai sobrar em torno de uns 800 que você falou, né? 800, e 500 e pouco já vai para o celular. Vai sobrar 300 para... E se você tiver problema de precisar usar um médico, comprar remédio... e daí não tem dinheiro no próximo mês também, né? Porque é mas a Michelle olha para o Arthur e fala assim: amor, eu não quero esse, eu quero esse.
Então, agora eu pergunto para você, dá para comprar? Ó, pensa bem, 21 parcelas de R$ 900. Será que dá para comprar? Se deixar de pagar aluguel por um ano, você, você compra. Então assim, ó, vamos pensar assim. Agora eu pergunto para você, por que tem gente que compra? Pessoa que ganha, tipo, e esse valor, ou até menos, e compra celulares tão caros, não digo 15 mil, mas que paga uns 8 mil, 7 mil no celular. Por quê? Agora eu pergunto, o público de o público do iPhone, quem compra iPhone, o público desse produto é quem ganha essa faixa de renda? Não. Agora, assim, é nesse ponto que eu queria chegar com vocês, assim, eu martelava nessa tecla, martelava. Ah, o iPhone qualquer um pode comprar, mas ele não é público da Apple, não é qualquer pessoa que tem condição de comprar é público da Apple. Quem ganha, sei lá, 7, 10 mil por mês é público da Apple, ou acima disso, é claro. Por quê? Porque tem condição de comprar e manter, certo? Mas por que tem pessoa que compra, pessoa que ganha pouco, ganha isso ou até menos que isso que compra? Compra usado, compra usado ou compra quando passa da linha, né, passa um modelo, se tornou um modelo mais velho, né? Ó, então assim, a questão é compra usado, compra, sei lá, com defeito, ou compra falsificado às vezes, né? Compra por quê? Por esse... Desculpa, eu não ouvi, mas eu não disse que ninguém falou, tá? Você falou, Michele? Tá, perfeito, exatamente isso. Como a Michele falou, você compra por status, certo? Compra por quê? Ele tem sim uma qualidade, na minha opinião, eu tive 3 iPhones, na época era o 4, o 5 e o 6. E ele sim, ele tem uma forma de. Ele é muito intuitivo, ele é muito bom. A minha na opinião, ele tem uma qualidade superior, mas eu não sou público do iPhone, não sou público, certo? Eu comprava pela qualidade que ele mostrava. Mas também tinha aquela questãozinha do ego, né? Eu quero comprar porque, pô, todo mundo, o status que eu tenho com iPhone. Eu ia em alguns lugares, eu falava no telefone assim, ó. Oi, tudo bem com você? Tipo, as pessoas verem que era iPhone, tinha maçãzinha, assim. Tô brincando, não vou fazer isso não. Tá. Mas eu sei que a Michelle faz, né? Ok, então vamos adiante, vamos adiante. Tem mais uma figura aqui. Então você pode ver que mesmo com esse valor, sim, pessoas que têm essa faixa de renda ou até inferior, elas, em alguns casos, arriscam comprar, nem que seja usado, nem que seja falsificado, que também tem essa, né? Pode ser falsificado também, tá? Alguém teve alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vocês já viram esse conteúdo, fluxo de caixa? Então, uma dica, pessoal.
O que eu fiz aqui, ó, eu controlo minhas finanças assim, sabia? Eu coloco assim, mês 1, janeiro, fevereiro, março, qualquer mês, certo? Deixa eu fazer assim que é mais, tem mais espaço, né? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim vai, né? Mês 2, o 2 ficou meio cocô aqui. Assim entenderam, né? Eu coloco aqui, ó, salário de escritor, salário de professor, né? E daí tem aqui conta de água, de luz, de telefone, e daí eu vou colocando aqui, ó, no primeiro mês é isso, X, daí tem desconta isso, no final dá um total, certo? Aqui é o valor que eu tenho limpo por mês, certo? E eu faço isso todos os meses, certo? Professor, mas onde usa isso? Pessoal, eu quando fui fazer minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu fiz um fluxo de caixa desse 1 ano antes. E eu vi que se eu mantivesse aquele fluxo de caixa, aquele nível de renda, ou nível de consumo, eu não ia conseguir ter dinheiro para ir, né? Então, isso é bom porque você consegue planejar teu futuro, tá? Então, é uma dica, tá? Não faz parte da aula, mas é um bônus, tá? Então, vamos adiante. O que é a proposta de valor? Vamos lá, Michele. Michele, indica a Mônica para responder essa pergunta. O que é proposta de valor? Assim, a gente sabe o que é. A questão é a gente conseguir a gente sabe o que é. A questão é a gente conseguir trazer em palavras, né? Muito bem, parabéns, é isso mesmo, Mônica. É uma promessa central, promessa central que a marca faz ao consumidor, né? Promessa central, certo? Muito bem. Tá? Por exemplo, eu quero comer num restaurante que está num guindaste a 50 metros de altura, certo? Isso é uma promessa. Eles vão oferecer isso e eu aceito pagar por isso, né? Ok? E tem como componentes ser funcional, o que ela entrega, né? O que ela entrega. Emocional, como faz se sentir. E simbólico, que é o que representa, certo? Naquele caso do iPhone que a gente colocou agora há pouco, ele é funcional, emocional ou simbólico? Eu acredito também que é simbólico. É o que representa, certo? Eu, quando comprei o iPhone, sou honesto em dizer que eu comprei pela funcionalidade, porque eu acredito que ele é muito melhor que a concorrência. Mas, de modo geral, é comprado pelo simbolismo que ele traz. Pelo público que não é público da Apple, né? Ok? Alguma pergunta? Ok, vamos lá então. O que é narrativa de marca? Mônica, vamos lá, Mônica. Indica alguém para responder, Mônica. Ô, Caio, vamos lá, Caio. O que é narrativa de marca? Não, eu não passei para vocês ainda. É o conteúdo novo de hoje, tá? Narrativa de marca.
é a história que conecta a marca ao consumidor, certo? É uma historinha. Às vezes é uma superação, às vezes é um status que ela oferece, é uma história que ela conta que conecta a marca àquele consumidor, certo? Se a Apple coloca uma pessoa sendo bem valorizada pelo uso da marca, ela está conectando o consumidor por meio do status que a marca transmite, né? Para a história do status que ela transmite, tá? Ok? Por exemplo, o storytelling como ferramenta de diferenciação, certo? O storytelling, eu já falei para vocês, né, já em várias aulas, que o storytelling tem a possibilidade de fazer conexões emocionais. Tudo bem? Ok, vamos adiante. E quais são esses elementos da narrativa? Quais são os elementos, né? Tem personagem. Quem que é o personagem? É a marca, certo? É a marca. Qual que é o conflito? É a dor do cliente. E qual que é a jornada? É a solução que a marca oferece. Tudo bem? Ok, então. Arthur, você disse que está tudo bem, né? O que é dor do cliente? Dor do cliente. O que é dor do cliente? Professor, eu não sei o que é dor do cliente. Nós te amamos. Tá bom, pede ajuda para a Michele que ela sabe. Não é, Michele? Vai lá, Michele, vamos lá, confiamos em você. O que você entende por dor do cliente? Opa, o que você falou, Caio? Eu não escutei, desculpa, não entendi. Exatamente. Parabéns, Michele. Parabéns. Você que acertou, né, Michele? Parabéns, parabéns. Exatamente. A dor é o problema que o cliente tem. O qual você vai solucionar, a marca vai solucionar, certo? O conflito é a dor. Tipo, meu computador, a marca é a Dell. Conflito, qualquer dor. O meu computador fica travando. Solução, o computador Dell não trava, por exemplo. Compre um computador novo. Tá? Ficou clara a ideia? Então vamos ao branding orientado por dados. Vamos lá então. Por exemplo, eu já vou direto para os exemplos, porque a gente já viu branding e a gente já viu orientação por dados. Então vamos a um exemplo. A Dove e a narrativa da beleza. Narrativa da beleza, certo? Baseada em pesquisa sobre autoestima feminina. Muito bem. A Dove percebeu que muitas mulheres usavam seu produto, careciam de melhora na sua autoestima. Então, ela começou a fazer campanhas voltadas para a autoestima feminina, certo? Então, a beleza real. A mulher é gordinha, é negra, é uma senhora mais idosa, não importa, todas são bonitas e a Dove pode proporcionar a beleza todos os dias. Tudo bem? Ficou claro, Júlia? Entendeu, Júlia? Ok. Então vamos lá então, próximo exemplo qualquer. Netflix e a personalização de conteúdo com base em hábitos do consumidor. Se você vê filmes de aventura,
vai começar a passar bastante filmes de aventura para você. Se você filmes de comédia, vai aparecer bastante filmes de comédia para você, certo? Ele vai personalizar de acordo com os seus hábitos de uso, seu hábito de consumo, tá? Já perceberam isso? Ok, vamos adiante. Vamos lá, Michele. Vamos lá, Michele. Michele está aí, né? Indica alguém para responder essa pergunta. Indicou Arthur? Muito bem, muito bem. Qual componente da proposta de valor representa o que entrega? Componente da proposta de valor que representa a entrega. É simbólico? É emocional? É intangível ou é o funcional? Será que está certo? Será? Que rufem os tambores! Que rufem os tambores! Muito bem! Parabéns! Parabéns! Exatamente. Funcional tem a ver com a funcionalidade. Exatamente. O que a marca entrega. Não é verdade? Muito bem. Parabéns, parabéns. Agora, Arthur, indica alguém para responder a próxima. Vamos lá, Michele. Vamos lá, Michele. Voltou para você, né, Michele? Tudo bem, faz parte, né? No storytelling de marca, o conflito representa o quê? Esse está fácil, né? Esse vai estar fácil. Já estou sentindo que está fácil, nem vi a resposta, estou sentindo que está fácil já. Valores da marca, público-alvo, dores do cliente ou canais de venda? A, B, C ou D? Letra C? Muito bem, parabéns, 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 muito bem. Letra C, as dores, o conflito é o problema que o cliente tem, né? Que ele tem que ser resolvido, não é verdade? Muito bom, muito bom. Vamos adiante então, próxima... Ah, é verdade, agora, Michele, agora indica alguém para responder essa próxima. Michel, muito bem, Michel. Vamos lá, Michel. Olha, Michel, para você ver como a Michele confia em você. Olha só, ela confiou a resposta à sua pessoa. Nossa, muito bem. Qual marca usa dados de consumo para personalizar conteúdo? Personalizar conteúdo. É a Dove? É a Netflix? É a Nike ou a Samsung? Que rufem os tambores. Vamos lá. A, B, C ou D? Netflix? Caio, você concorda com ele, Caio? Muito bem, parabéns. Pessoal, a Netflix, todas as marcas em algum nível personalizam, mas a Netflix, o sistema Netflix, a forma do streaming, ele permite que seja super personalizado, mega personalizado para você e não para um público, para você. Então, por isso que o Netflix é o que mais usa a personalização dos dados, né? Vamos lá, Michel. Indica alguém para responder a nossa próxima pergunta. Não, o Arthur já foi, né?
O Caio? Ah, o Caio. Ai, que maldade. Vai responder as duas próximas por jogar no coleguinha. Vai responder as duas porque jogou a culpa no coleguinha. Não tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Qual técnica... Aqui é a técnica, ó. Questão de entendimento de conceito. Qual... Oi? Já falaremos. Qual técnica ajuda a ajustar a proposta de clusters de comportamento? Vamos tentar responder, nem que seja intuitivamente, para você tentar, para a gente tentar entender, né? Clusterização, marketing influência, neuromarketing ou design thinking? Não quer mudar, não? Vai que você errou, vai que você errou. Exatamente, clusterização, né? Ok. Vamos falar de clusterização no decorrer da aula, tá? A gente já vai entrar nesse conceito, tudo bem? Então vamos lá então. Segmentação psicográfica e comportamental, né? Vamos lá. Vocês sabem o significado de psicográfica, né? Que é segmentação baseada em aspectos subjetivos. Guardem essa palavrinha, subjetivos. O que é um aspecto subjetivo, Arthur? O que é um aspecto subjetivo? Vamos lá, Evelyn, ajuda ele aí, Evelyn. Tá difícil aí, ajuda ele. Ó, pensa bem, pensa bem. Quando eu falo, vamos pensar assim, ó, a prova de vocês tem 10 questões objetivas. O que significa isso? A prova de vocês vai ter respostas para questões, desculpe. A prova de vocês vai ter pergunta com respostas objetivas. Pessoal, o objetivo é assim que tem um parâmetro bem específico, certo? Por exemplo, se eu quero ser milionário. O que caracteriza que eu seja milionário? Não entendi, desculpe. Você está objetivo ou subjetivo? Exatamente, exatamente. Por exemplo, assim, ó, igual eu estava dando exemplo. Eu quero ser milionário. Qual que é o critério que se usa para ser milionário? Ter 1 milhão. No mínimo 1 milhão. É racional, é objetivo. Se você tem 999 mil, você não é milionário, porque você não chegou no 1 milhão. Certo? É racional, é objetivo. Ou é ou não é. Caráter subjetivo vai muito da interpretação, do contexto, né? Essas questões, tá? Por exemplo, estilo de vida. O que é um estilo de vida saudável? Para mim, pode ser um estilo de vida diferente do que para o Caio, do que para a Michelle, do que para a Evelyn, do que para o Arthur, do que para a Mônica, do que para a Júlia. Cada um vai ter uma visão diferente do que é um estilo de vida. Então, isso é subjetivo. Interesses, hobbies, motivações emocionais e personalidade são caráteres subjetivos, né?
Então, o que você faz? Você tem uma noção. Você não tem a objetividade, você tem uma noção. Estilo de vida saudável, o que que é? Putz, é comer grama, comer mato, né? Ah, não, é praticar esportes. Ah, não, tem que ser os dois para ser saudável. Então, enfim, você tem uma ideia, então você constrói em cima disso, né? E quais são as fontes de dados psicográficos, né? São, preste atenção, qualitativas. Qualitativas. Qualitativas é qualidade, tipo entrevistas, grupos focais, tá? Qualidade. Quantitativas é quantidade. Qualidade, qualitativas, quali e quanti, tá? Eu faço doutorado. A minha primeira pesquisa no mestrado foi quantitativa e provavelmente a do doutorado vai ser quantitativa também. A qualitativa é muito mais difícil. Com escalas de atitude, por exemplo, escala Likert. Sabe o que é a escala Likert? Sabe assim, por exemplo, qual é o seu nível de satisfação? Sendo uma estrela muito baixo ou 10 estrelas alto. Você escolhe a quantidade de estrelas, o seu nível de satisfação. Aquilo é uma escala Likert. Aquela escala que você coloca a graduação que você quer, que você está satisfeito nesse caso, né? Ok? Social listening, que é monitoramento das redes, ver como o seu público está atuando, e análise de conteúdo gerado pelo usuário, certo? O que o usuário está falando? Você tem ideia por conta do que ele fala, tá? E quais são as aplicações? Criação de campanhas com apelo emocional, tá? Isso é muito útil para apelo emocional. Posicionamento de marca alinhado com valores do público, certo? Isso é muito difícil, às vezes, você alinhar com valores do público, tá? E desenvolvimento de produtos com base em estilo de vida. Vou fazer um produto baseado no estilo lifestyle, né? Estilo de vida saudável, né? Tudo bem? Tudo bem. Ok, então. E o comportamental? Segmentação baseada em ações que são observáveis do consumidor, certo? E já é um pouquinho mais objetivo, certo? O comprador comprou ou não comprou? Não tem meio termo. Ou ele compra ou não compra, certo? Ah, colocou no carrinho, então ele meio comprou. Não, ele não fechou a compra, então ele não comprou, certo? Carrinho, colocar no carrinho é uma parte da não compra ainda, porque ele só compra quando ele faz o pagamento, por exemplo, né? É mais objetivo, né? Quais são as principais, tem mais, principais fontes de informações? A frequência de compra, o quanto a pessoa comprou, valor que a pessoa gasta, taxa de conversão, recompra, quanto ele comprou mais de uma vez, tempo de navegação, que é bem objetivo, canal que ele usou, canais utilizados, abandono de carrinho também, já fiz isso, e fidelidade. Fidelidade é o quanto ele investe, né, nessa ferramenta da marca, né? Ok? Ficou clara essa diferença dos dois? Segmentação comportamental e psicográfica? Então vamos lá então. Fonte de dados, quais são? Google Analytics, você pode ver que você não consegue medir dados subjetivos aqui, você analisa dados objetivos, porque ele vai te dar números, né? Fluxo de navegação, tempo de sessão, eventos, né? CRM, eu gostaria muito de ter tempo de trabalhar com CRM com vocês, que é histórico de compras, interações com atendimento, tá?
Heat Maps, que é mapa de calor, de cliques e rolagem, tá? Heat Maps, devia ser Hot Maps, né? Aquele que, tipo, já viu o mapa de previsão do tempo? Que tem um mapa do Brasil, daí tem pontos de vermelho escuro, vai alaranjado, amarelo. Então, aquelas são mapas de calor, certo? Onde a pessoa mais clica, onde a pessoa mais deixa o mouse. E tem uma coisa chamada Ice Track, que é um tipo de pesquisa do Eye Track que o computador mede onde o teu olhar mais observa. Bem curioso, bem legal, assim. Onde eu faço doutorado tem o Eye Track. Okay, vamos lá. E dados de apps e plataformas de e-commerce, que são fontes importantíssimas para essa finalidade. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos, então, nos direcionando para o final da nossa aula, né, nos últimos minutos. Modelos analíticos, a gente não vai entrar muito nesse ponto, né, que é o RFM, essência, frequência e valor monetário, usado para identificar clientes mais valiosos. Clusterização, aqui, você perguntou o que era, né? Agrupa consumidor por padrões semelhantes. Pessoas que só deixam, um sistema que só deixa, se você faz comunicação só para clientes que deixam abandono no carrinho, né, que deixam os produtos no carrinho e não compram. Tá? Ou que só fecha a compra, ou que só tem um perfil. Tá, então anota o número aí, por gentileza. 035-592-869-80. O meu Pix, tá? Para poder fazer. Colocarei lá, tá bom. Não se preocupe, colocarei inclusive os do semestre passado também, tá? Perfeito, perfeito. Vamos lá então. Scoring de engajamento, que é o score, né? Pontuação baseada em ação do usuário, né? Que você mede a ação do usuário, tá? Então vamos lá então. Quem foi o último a responder? Mas então, vamos antes disso, é o último slide, tá? Combinar dados psicográficos cruzamento e segmentação é combinar os dados psicográficos e comportamentais para criar personas ricas e acionáveis. Psicográfico, por exemplo, consumidor preocupado com sustentabilidade. Comportamental, compra produtos ecológicos via app às sextas à noite. Bem específico, né? Compra sexta à noite. Então, você cria a persona. É a Camila, é a Michelle aqui, né? 29 anos, vegana, engajada em causas sociais, é a sustentabilidade aqui, né? Busca de marca com um propósito, ou seja, ecológicos, e faz compras conscientes no final de semana, ou seja, sexta-noite. Você cria uma persona bem específica para aquelas duas segmentações. Tá? Ficou claro? Mais ou menos, professor. Nós chamamos. Muito bem, vamos adiante. Vamos lá, Caio. Escolhe alguém, então. A Júlia? Júlia, vamos lá, Júlia. É a Júlia que estava de pé ali agora há pouco? É a Júlia que estava de pé? Vamos lá, Júlia. A segmentação psicográfica considera o quê? Clusterização, idade e gênero,
localização geográfica ou estilo de vida e valores? A, B, C ou D? D de deboxirribonucleico? Ok, vamos ver se ela está correta. Que rufem os tambores para a nossa... Muito bem, vamos lá. Estilo, muito bem. Estilo de vida e valores, segmentação psicográfica. Vamos lá, Júlia, escolhe alguém agora para responder a próxima. A Alana? Alana, muito bem, Alana. Vamos lá, Alana. Vamos lá. Viu como ela confia em você? Ó. Até chamou você para responder pela turma. Ó. A segmentação comportamental foca no quê? Perfil psicológico, opiniões, ações observáveis ou cultura regional? A, B, C ou D? Foi o último tópico que a gente, o penúltimo tópico que a gente viu antes da enquete. Ah, vamos lá então. Arthur, concorda com ela, Arthur? Acho que é qual? D. C. Vamos ver. Que rufem os tambores, então. Vamos lá. Muito bem, muito bom. Ações observáveis, né? Psicológicos está mais associado com perfil psicográfico, tá? Opiniões também psicográfico e cultura está associada a regionalismo, né? A geográfica. Então, Alana, vamos lá, Alana. Indica alguém para responder a próxima. A Lara? Laura? Amália? Vamos lá, Amália. Qual técnica agrupa consumidores com base em similaridade de dados? O cara até fez uma pergunta pergunta sobre esse termo durante a aula. Vamos lá. É o benchmarking, é a clusterização, é o teste AB ou o copywriting? A, B, C ou D? B de bola? Então vamos lá, copyright, né? Eu entendi D, mas é B de bola, né? Vamos ver. Muito bem, parabéns. Clusterização. Os dados são similares, você agrupa todo mundo junto, né? Indica alguém para responder a última aqui. Ah, não acabou a nossa aula. Ah, o que nós vimos hoje? Clusterização. O que nós vimos hoje? Ok, perfeito. O que mais? Narrativa de marca, muito bom. Proposta de valor, nossa, que ótimo. Aspectos o quê? Subjetivos, né? Muito bem. Aspectos subjetivos inclui qual segmentação? Psicográfica, né? Pensa assim, a mente vagueia, então é subjetivo, né? Comportamento não, ele é racional. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Até amanhã na primeira aula e chegue no horário, hein? Tchau para vocês. Tchau.